Fala, galera! Esse é um abraço aí para você, Alex, aí do Busca Busca, o chefinho benefício, e pro Alberto Godinho, meu irmão aí do Brás. Um beijo no coração de vocês. Então, galera, vamos conversar hoje sobre uma coisa que todo mundo tem e ninguém valoriza. Quando a gente recebe as coisas de graça, dizem que a gente ganha aquilo e a gente não dá valor para aquilo. E sabe o que é que todo mundo tem igual? Todo mundo nasce, pelo menos no primeiro momento, igualzinho? Chama-se tempo. Exatamente, você tem tempo igual a todo mundo. O dia tem, para todas as pessoas, 24 horas. Um ciclo lunar tem 28 dias, tá certo? Uma hora tem 60 minutos. E um minuto tem 60 segundos. Mas a grande diferença é que 1 milésimo de segundo mostra quem é o vencedor numa corrida, por exemplo. Então, se você não olhar para cada momento da sua vida como se fosse único, como aquele momento fosse o primordial, aquele momento onde você vai fazer toda a diferença na sua vida, o tempo passa a escorrer pelos seus dedos. Da mesma forma que os grãos de areia na praia quando você enche a mão com areia e água. Então ele foge. Quanto mais você aperta, menos você tem. Consequentemente, muita gente perde muito tempo na vida. E perdendo tempo na vida, o que acontece? Você perde a vida. Exatamente isso. Quem perde tempo, perde a vida. Porque o tempo não passa. O tempo não passa, o tempo é único. Quem passa somos nós. Nós somos os passageiros do tempo. Nós é que inventamos, aí tá esse cara aí nessa foto, chamado Cronos, E hoje eu vou usar da mitologia grega, Eu já usei judaísmo, já falei de cristianismo, Já falei de um monte de gente, hoje eu vou usar a mitologia grega. Então, Cronos é o senhor do tempo, é o cara que controla o tempo, é o cara que dá o tempo, tá certo? Por isso que os relógios chamam-se cronômetros, tá certo? Em homenagem a Cronos, o deus do tempo. Mas vamos lá, então. Então, quando nós falamos de tempo, minha gente, nós temos 6 tipos de tempo, tá certo? Primeiro, o tempo cronológico, é aquele tempo que é marcado pelo relógio. Então, são as horas, os dias, os meses, os anos, tudo isso é marcado pelo relógio. Então, existe até uma diferença aí. Existem 2 calendários, ou 3, ou 4, ou 10, não sei quantos calendários existem no mundo hoje, tá certo? Mas o que a gente usa é o calendário gregoriano, que a princípio tem 365 dias, 12 meses, tá certo? Todos os meses têm 30 ou 31 dias, com exceção de fevereiro, que tem 28 ou 29 dias, no caso dos anos bissextos, tá certo? Mas então o relógio é isso. Então você acorda pela manhã, o relógio desperta às 8 horas da manhã, você escova os seus dentes, sai de casa e tal. Esse é o tempo cronológico, onde você mede a sua vida, onde você mede as suas atividades profissionais. Existe um segundo tempo, chamado tempo psicológico, tá certo? O tempo psicológico é aquele tempo que está só na nossa mente. As pessoas que sofrem de ansiedade, por exemplo, têm um problema muito sério com isso, porque elas vivem administrando essa questão psicológica. Elas querem que as coisas aconteçam antes do que elas precisam, ou podem, ou devem acontecer. Então, a pessoa que é muito ansiosa, por exemplo, ela tem um compromisso amanhã, ela já não dorme hoje à noite pensando no compromisso de amanhã, tá certo? Esse é o tempo psicológico. Então, muitas vezes a gente quer um negócio e a gente esquece que na natureza, e a natureza é muito sábia com relação ao tempo, por isso que as estações do ano são divididas em 4, mas a natureza faz o seguinte, você planta a semente lá, você cuida da terra antes, prepara, aduba, planta a semente, e aí essa semente tem um tempo para germinar. Depois que ela cresce, aí ela tem um tempo para frutificar. E, enfim, tem o tempo da colheita, tem todos os tempos corretos, Quem gosta da Bíblia cristã, tem um texto de Paulo, que é muito bonito, que fala sobre o tempo. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de envelhecer, há tempo de lutar, há tempo de paz. Há vários tipos de tempo nos textos aí, nesse texto de Paulo. Mas aí nós temos um outro tipo de tempo. O terceiro tipo de tempo é o tempo histórico. Tá certo? Então, o que é esse tempo histórico? Quando a gente tem uma referência histórica de um determinado momento num cenário da história. Por exemplo, Primeira Guerra Mundial aconteceu em 1917, início do século XX. Isso é uma referência temporal daquele evento, tá certo? Um outro tipo de tempo, é o tempo meteorológico.
Então, por exemplo, amanhã o tempo estará nublado, amanhã choverá, amanhã fará sol, haverá temporadas de seca, haverá temporadas de chuva, tá certo? Então, esse é o tempo meteorológico, tá? E aí nós temos o tempo geológico, né? Quem gosta um pouquinho de história, você vai ver lá que quando você corta um barranco, por exemplo, um pedaço de terra, o geólogo faz um buraco lá, ele olha as camadas de terra que foram se depositando. E aquela sedimentação vai dar a ele mais ou menos a época, tá certo? E aí você também tem um outro tipo de medição para saber o tempo geológico, que é a medição de carbono, né? Um ser vivo, por exemplo, tem carbono. Quanto mais tempo ele morreu, né? Mais tempo ele morreu, menos carbono ele terá na sua estrutura. Então, esse é o tempo geológico. Mas existe um tempo, que é o sexto tempo, que é o mais importante de todos, tá certo? Esse tempo chama-se Kairos. O que é Kairos? Tá? É o tempo certo, o tempo justo, o momento certo que as coisas têm que acontecer. Né? O Carl Jung falava de sincronicidade. Se a gente olhar para esse termo sincronicidade, o que significa isso? É estar no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. E Kairos é a hora certa. Kairos é o momento certo que as coisas têm que acontecer. Alguns mais místicos, mais religiosos, dirão que Kairos é o momento efetivo, que é o tempo de Deus. É o momento que as coisas efetivamente acontecem pela vontade de Deus, tá certo? Então, Kairos é muito importante. Quando a gente fala profissionalmente, né, as pessoas trabalham basicamente com dois tipos de tempo. Somente. Os dois tipos são o cronológico e o psicológico. Elas esquecem do Kairos, tá certo? Mas a gente tem uma teoria aqui que é muito interessante, tá? E aqui a gente está vendo aí, né, Zeus dançando com Hera e tal, né, falando da mitologia grega, e é exatamente isso aqui, tá? Usar de forma correta o tempo é como uma dança, tá certo? O tempo cronológico é a música, tá? É aquele ritmo que você tem, onde você consegue enxergar ali a partitura, enxergar o momento, tá? O tempo psicológico é a coreografia mental, é aquilo que você coloca na cabeça e vai planejando, vai trabalhando, tá certo? E o Kairos é o grande finale, né? Quando o show, o espetáculo efetivamente acontece e ele acaba. Então ali está o Kairos, o momento derradeiro, tá certo? Então vamos lá. Administrar o tempo é como dançar. Precisa ter música, precisa ter coreografia, precisa ter coordenação, né? E precisa ter um grande finale. Muita gente fala de tempo, muita gente fala dessas questões, mas nunca falam deste conjunto de uso do tempo. O segredo de você usar o tempo é trabalhar com esses três tipos de tempo e poder analisar cada momento diferente em cada cenário diferente, tá certo? Então vamos lá. Primeiro tempo cronológico, segundo tempo psicológico e terceiro Kairos. Kairos é o derradeiro, o verdadeiro. E agora vocês vão me permitir aqui, eu vou ler um texto para vocês que fala exatamente disso. É uma poesia, tá? Do Yin, mas muito interessante, né? Que fala o seguinte: na dança do tempo o pensamento vagueia. Entre sombras de dúvida, a mente semeia. Questões que flutuam como folhas ao vento. No jardim da existência, busca o entendimento. Ó efêmero mistério que é viver. No palco do cosmos, a dança a reviver. Entre paradoxos, a mente se expande, buscando a essência que o tempo comanda. Em cada escolha, um destino se entrelaça. No tecer da razão, a mente abraça. Filosofia, guia na jornada incerta do pensamento humano a eterna descoberta. Olha que bonito isso, gente. Olha como a gente fala de tempo, sempre falando nestas três questões, nesta dança coordenada entre o cronológico, a mente, o corpo se movimentando através do tempo e do espaço, para que a gente tenha o quê? O Kairos, o momento certo, onde todas as coisas acontecem, tá? Mas vamos lá. Falando de tempo, agora profissionalmente, no nosso dia a dia, a gente tem algumas metodologias para poder gerenciar o tempo, tá certo? A primeira delas é a matriz de Eisenhower, tá? Essa matriz é muito legal, eu vou mostrar para vocês como é que ela funciona, eu vou explicar mais detalhadamente, tá certo? Cada um eu vou explicar um pedacinho, tá? O método GTD, que é muito fácil, tá? É Get Things Done.
Tá? Então a gente tem que olhar cada ação, cada atividade, cada ponto para que a gente trabalhe isso. Tá? Tem os italianos, né? Pomodoro! Isso mesmo, pomodoro é tomate. Tá? A gente não vai falar de receita de pizza aqui, a gente vai falar de uma metodologia de gerenciamento de tempo também. Tá certo? Aí tem as velhas listas de tarefa. Né? Então nós temos também a delegação das atividades, né? Então a gente passa para outras pessoas fazerem coisas para que a gente tenha mais tempo, tá certo? Nós temos a eliminação das distrações, esse é um ponto importante, e o mais importante de tudo, a definição de prazos realistas, tá certo? Quanto melhor e mais alinhado estiverem os prazos, melhor fica para que você desenvolva todas as suas atividades, tá? Para explicar isso aqui, eu vou começar com a matriz de Eisenhower, tá? A matriz de Eisenhower, ela é basicamente um quadrante, né? Onde a gente tem aqui, de um lado, o importante e o urgente, né? Eu sempre falo uma coisa importante, e isso a gente tem que gravar, assim, de maneira bastante clara, tá? Tudo que é importante e que não é feito no tempo correto, se transforma em urgente. Urgente, normalmente, é algo que alguém deixou de fazer. Tá certo? Então, essa urgência, ela se dá por alguém que deixou de fazer alguma coisa, que deixou de cumprir os seus cronogramas em algum momento. Então, a urgência se faz necessária. Então, olha só, então nós temos aqui do baixo para o alto importante e da esquerda para a direita, urgente, alto. Lá em cima, a gente vai ver o muito importante e muito urgente. Isso aqui é a prioridade zero. Isso aqui é o que você tem que fazer já. Tá certo? Isso aqui é o que você tem que trabalhar naquele momento, focando naquilo para buscar os seus resultados naquilo, tá certo? E do lado ali tem o importante e pouco urgente, tá certo? São tarefas que você pode, então, definir prazos melhores, definir metodologia para você trabalhar em cima disso, né, com prazos mais alargados, mais longos. Consequentemente, você vai ter mais tempo. E aí tem coisas que às vezes são pouco importantes e que se tornam muito urgentes. Por quê? De novo, alguém esqueceu de fazer algo que era importante, tá certo? Então a gente tem que olhar isso também e olhar sempre para esse gráfico, para essa matriz, para esse lado aí, esse roxinho e esse amarelo que estão aí na tela, para que a gente possa trabalhar com essas questões e resolvê-las, tá certo? No verde, tá? É pouco importante e pouco urgente. Então, você faz o seguinte, isso você pode delegar para uma outra pessoa fazer, tá certo? Ou você chama alguém, né, que esteja aí iniciando a sua carreira, até para que você teste essa pessoa, para ver que soluções que ela vai encontrar, e aproveita esse pouco importante e pouco urgente para treinar alguém, tá certo? Até que ela vá subindo nessa escala e te ajude a resolver aquilo que realmente é muito importante e muito urgente, tá certo? Bom, o método GTD é um método muito interessante no seguinte aspecto, porque ele pode ser usado para várias coisas, não somente para gerenciamento de tempo. Inclusive, você pode usar o GTD para projetos, para sistemas, para controles melhores. Por quê? A primeira coisa que você faz é coletar informações, é trabalhar com as informações, levantar aquilo que efetivamente precisa ser trabalhado. Então, você faz o processo de coleta. O segundo, você processa isso. Então, peraí, coletei, aí eu vou analisar, vou processar, vou verificar cada um desses pontos para que a gente trabalhe em cima, tá certo? Depois eu organizo isso, até posso usar a matriz de Eisenhower para organizar. Então eu separo ali o que é muito importante, muito urgente, o que não é importante nem urgente, aquilo que é urgente e pouco importante, aquilo que é importante, mas pouco urgente. Então eu vou trabalhar com isso nesse momento de organização. E aí você vem um quarto exercício que é a revisão. Então você pega tudo isso, revisa, analisa seus prazos, analisa seus projetos, enquadra tudo isso dentro de um pacote, tá certo? E aí sim você começa a executar. Eu digo que este método aqui é um método muito mais de 80% de cérebro, de pensamento, tá certo? E 20% de ação, de execução, tá certo? E aí você pode trabalhar com várias ferramentas úteis, tá? Tem dezenas de ferramentas aí, tá? Tem Trello,
tem o Microsoft To Do, tem várias ferramentas que te ajudam nesta metodologia, tá certo? É só você pesquisar aí na internet, você vai verificar aí que existem dezenas de ferramentas que te ajudam neste processo aí, tá bom? Existe um método que os italianos inventaram que é muito bacana. Italiano tutto è buona gente, não? Então, olha só, é o método Pomodoro. O método Pomodoro é muito fácil de trabalhar, é muito simples, tá? Ele trabalha com 4 ciclos de 25 minutos, tá certo? E eu vou explicar como. Então, você começa o seu trabalho, você define a sua tarefa e, definida a tarefa, você coloca no cronômetro 25 minutos. Foca naquilo, trabalha concentrado naquilo. Terminou os 25 minutos, você para 5 minutos para descansar um pouquinho, fazer uma ligação, tomar um café ou algo assim. Segunda tranche do Pomodoro. Você vai lá e trabalha mais 25 minutos. De novo, descansa 5 minutos. Terminou, descansa 5 minutos. Aí, terceira tranche, 25 minutos. Passaram os 25 minutos, você vai para 5 minutos de descanso. Aí trabalha mais 25 minutos e aí você tem uma folga de 25 a 30 minutos, mais ou menos, né? Para que você depois reinicie tudo de novo. Olha só, você mistura trabalho com um pouquinho de ócio. Trabalho com um pouquinho de ócio. Você trabalha 4 ciclos para descansar um ciclo de 25 minutos, tá certo? O quinto é de descanso. Por que isso é importante? Porque nesses processos todos, você reavalia o trabalho que foi feito em cada um dos estágios anteriores. E aí você, depois desses 25 minutos de descanso, você olha para tudo isso e pode até melhorar o trabalho que você fez nos 4 ciclos de 25, tá certo? Então, esse é o método Pomodoro. Aí, por que chama Pomodoro? Por que chama tomate, né? Tomate porque tomate é uma fruta muito frágil, muito sensível, ela tem um tempo de vida muito curto, tá certo? Não vão confundir, muita gente pensa que tomate é um legume, tá? Mas tomate é uma fruta, tá certo? E essa fruta, ela dura muito pouco. Por isso que o método chama Pomodoro. Então você tem que estar sempre olhando se o tomate não está maduro demais, tá certo? Esse é o processo. Bom, depois do Pomodoro, a gente entra num ponto muito importante, que é o Mindfulness, tá certo? É meio que uma moda, né? Essa coisa de meditação e tal. Muita gente acha que meditar tem que parar a mente e tal. Uma babaquice total, não é nada disso, tá? A meditação é o seguinte, é deixar até os pensamentos fluírem para que eles, à medida que fluam, com muita velocidade, você acaba esvaziando a mente, tá certo? Existem, assim, algumas técnicas de meditação, mas não é o foco nosso agora, tá? Mas você tem que estar sempre num lugar tranquilo para que você tenha alguns minutos de relaxamento. Eu sugiro sempre que aqueles 25 minutos finais do Pomodoro, você faça exatamente isso. Você vá para um lugar tranquilo, se concentra em alguma coisa, né? Faz um relaxamento. Nesse relaxamento, não luta contra os pensamentos, deixa os pensamentos fluírem, deixa eles virem na velocidade que for, deixa eles crescerem, tá certo? Você vai pensar um monte de coisas, olha a origem deles só e deixa eles fluírem, tá certo? Até que você chega a um momento de flow, né? Um momento que você deixa tudo fluir e aí nesse momento você enquadra e o pensamento, então a mente se esvazia naturalmente. Por quê? Porque a luta nossa de querer controlar o pensamento gera mais pensamento. E essa briga interna, né, essa briga psicológica, é o que acontece muito com o ansioso lá na questão do tempo psicológico. Ele fica o tempo inteiro brigando com ele mesmo. E aí ele não consegue deixar as coisas fluírem, tá certo? Então a gente tem que trabalhar nesse processo aí, e esse é o Mindfulness, tá? Esse é um processo que você pode trabalhar aí entre 5, 10, 15, 20 minutos. Você escolhe o tempo, você vê o teu tempo disponível. Eu gosto de começar o meu dia fazendo exatamente isso. Antes mesmo de levantar, eu já pego lá, fecho os meus olhos, medito, olho para frente, né? Agradeço pela noite anterior, pelo momento que eu tive, e depois eu foco no meu dia, nas minhas tarefas, na minha jornada, todas as atividades que eu terei para aquele dia, tá certo? Ai, isso aqui vai me custar caro, o que eu vou falar agora. Isso é segredo maçônico, gente. Se tiver algum maçom vendo esse vídeo agora, os caras vão ficar meio chateados comigo, mas não tem problema, tá certo? Eu vou falar de uma metodologia de administração do tempo aplicada na maçonaria. Exatamente, lá naquele templo fechado, naquele templo de Salomão, lá naquelas colunas, né? Os maçons se reúnem e explicam como administrar o tempo. E o tempo, na maçonaria, se usa uma régua de 24 polegadas. Essa régua de 24 polegadas, ela está dividida em 3 etapas de 8 horas. 8 horas para descansar,
8 horas para trabalhar e 8 horas para afiar o machado, para relaxar, para fazer coisas, para ler, para estudar, para crescer. Este é um segredo maçônico. Então, se você pega a régua de 24 polegadas usada pelos maçons, você vai ter exatamente isso. Então você vai dividir o tempo em 3 e cada período desses você tem uma atividade. Na atividade de relaxamento entra estudo, entra relação com pessoas, entra até mesmo as participações das reuniões que eles fazem lá, que eu não sei como é que funciona, né, mas a gente um dia vai descobrir, porque tudo lá é meio secreto. Isso aqui eu peguei na internet, então por isso que eu estou falando com vocês aqui, tá? Mas a régua de 24 polegadas, ela funciona mais ou menos deste jeito, tá certo? Né? Inclusive isso aqui depois parece que estão lançando aí um podcast, alguma coisa assim, chamado Bodscast, alguma coisa assim, parece que vai falar dessas coisas aí lá, tá? Então eu tô dando aqui um spoiler de algumas coisas que estão para acontecer aí, tá? Mas olha só, a gente tem que medir essa régua e usar esta régua para... Por que é uma régua? Para que se tenha retidão em cada atividade dessas. Você, para trabalhar com a régua de 24 polegadas, você tem que ter objetivos claros, objetivos retos, objetivos precisos. Você não pode ficar lá criando coisas, círculos e tal. Para isso tem outras coisas, tem esquadro e tem compasso. Mas a régua não. A régua é para traçar coisas claras. Então, cada momento desses tem que ter objetivos claros em cada um. E aí você começa a planejar a sua vida. Ah, muita gente fala, pô, mas a maçonaria não é uma religião. Não tem nada a ver com religião. É uma filosofia de vida, é uma metodologia, e essa metodologia pode ser aí expressa na régua de 24 polegadas, tá bom? É uma delas. Mas existem N outras aí que nesse podcast que os caras vão lançar, vão falar a respeito disso aí, tá? Bom, na questão de tempo, a gente tem que trabalhar de forma bastante focada nisso. Então você tem que ter planejamento diário, tá certo? Você tem que ter definição de metas e prazos. Você tem que evitar múltiplas tarefas. Você tem que focar em tarefas específicas, tá? Você tem que usar ferramentas de gestão de tempo. Existem dezenas de ferramentas gratuitas na internet para que você faça. Uma das mais simples é a agenda, tá certo? A agenda qualquer um tem acesso. Se você trabalhar bem com a agenda, você vai ter sucesso. Uma outra coisa é o notebook. Ah, não, mas não é um notebook aqui, o computador. Estou falando de um caderno. Tá certo? Um caderno. Falando em caderno, eu lembrei agora aqui de um grande amigo meu, José Eduardo de Oliveira, tá certo? Que foi meu superintendente na Sandal. O Eduardo uma vez me deu uma tarefa que era ajudá-lo a projetar e fazer o planejamento de uma indústria de motocicletas. Foi assim que nasceu a Sandal Motocicletas. Então a gente trabalhou nesse projeto juntos. E o Eduardo tinha uma coisa, ele dava para cada executivo que trabalhava com ele um caderno. E esse caderno, ele fazia uma relação de atividades que aquele executivo teria que executar durante a semana, por exemplo, né? E lá ele fazia o seguinte, quando você não entregava a tarefa naquela semana, ele marcava uma cruzinha, né? Quando o cara recebia 3 cruzes, você sabe, né? O que acontecia. Não preciso nem contar o que acontece com o cara nesse momento que ele recebe 3 cruzes, né? Mas então, essa é uma ferramenta de gestão de atividade e de tempo, tá certo? Outra coisa é estabelecer limites. Lembra da régua de 24 polegadas? É aquilo, 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar, 8 horas para estudar, se divertir, estar claro isso, né, na sua mente sempre, que você tem que ter divisões do tempo proporcionais para que haja uma compensação, tá? Um outro ponto importante, você que é executivo, você tem que aprender a delegar tarefas, tá certo? Lembra que é o seguinte, delegar não é abdicar das tarefas, delegar é pedir para que alguém faça e você acompanhar, você orientar, você estar presente naquele trabalho junto com a pessoa, tá certo? Muitas vezes, às vezes, delegar requer bastante tempo, porque você tem que explicar para as pessoas claramente o que você deseja, para que elas tenham eficiência dentro do processo. E por último, tá? Você tem que estar sempre revisando e ajustando a sua agenda, os seus tempos, olhando para todas essas coisas para que elas tenham melhor efetividade, tá? Então, esse é uma maneira de você estar sempre trabalhando com a gestão do tempo. Quando fala de tempo, eu gosto muito de trabalhar com um conceito chamado imaginação ativa. O que é imaginação ativa? Esse conceito é um conceito da psicologia, tá certo? Que foi desenvolvido pelo Carl Jung. Então o que você faz? Você mentalmente, você começa a projetar as coisas, aquilo que você quer, e flui dentro de um processo onde você cria aquilo que você deseja na sua mente. E aí você olha cada detalhe daquela criação, cada passo que você vai dar. Imagina que você vai participar de uma reunião de apresentação, por exemplo, para um grande cliente.
Então você, dentro do processo de imaginação ativa, que é uma maneira de você trabalhar também com mindfulness, tá? Você senta, relaxa e projeta tudo que vai acontecer. Como é que você projeta isso? Você imagina você chegando na sede da empresa, você entrando na porta, você entrando na sala de reuniões, você mostrando a sua explicação, explica passo a passo, repassa mentalmente passo a passo tudo aquilo que está acontecendo, aí você vê no final os aplausos e tal, né, pelo sucesso do seu trabalho e tudo mais. Esse é o processo de imaginação ativa. O que acontece com isso? Você começa a alinhar o teu inconsciente com o teu subconsciente com o teu consciente. Então quando você chega lá na hora da apresentação, você está completamente relaxado. Você dominou o processo e consequentemente as coisas começam a acontecer de forma muito fluida, tá certo? No flow existe um conceito chamado expansão da zona de conforto. Quando você mentalmente trabalha com os teus medos, trabalha com os teus conhecimentos e expande essa zona de conforto, você não sai mais da zona de conforto. Na verdade, você entra mais dentro dela, tá certo? Por quê? Porque ela se torna maior. Ela se torna mais fácil de você manejar. Então, aquele conceito antigo de que, não, você tem que sair fora da sua zona de conforto. Não, amplia a tua zona de conforto, que aí você vai estar muito mais seguro, muito mais forte para fazer as coisas acontecerem, tá certo? Nesse processo de imaginação ativa, trabalha inclusive os prazos. Aí você coloca assim, isso vai acontecer no dia 12 de outubro. Aí, dia 12 de outubro, às 10 horas da manhã, e aí você começa a trabalhar mentalmente e a imaginação ativa, o teu inconsciente vai trabalhar a favor de tudo isso para que as coisas aconteçam dentro do prazo que você definiu, tá? Num vídeo anterior, até eu quero fazer uma errata aqui, eu chamei o Domênico de Massi de Domênico Rossi. Me enganei, até coloquei uma errata lá no vídeo, tá certo? E o ócio criativo é um dos pontos mais importantes que tem nesse processo de tempo. Lembra que eu falei de novo na régua de 24 polegadas? Existe um espaço lá de 8 horas que é para relaxar, né? E relaxar mesmo. Se entregar ao ócio. Não ver o ócio como algo ruim. Não, veja o ócio como algo extremamente bom, para que o seu corpo se recupere, para que a sua mente se recupere, para que a sua energia se recupere, para que você tenha força para enfrentar o dia seguinte muito melhor, muito mais preparado. E aproveite esse ócio para criar coisas. Lembra que a sua mente, o seu cérebro, ele não para nunca, ele funciona 24 horas por dia. Inclusive é por isso que você sonha durante a noite. Então, se você trabalhar alinhadamente, né, nesse processo, você vai usar o ócio, aquele momento de relaxamento, até para que você tenha os insights. Lembra aquela coisa lá do Eureka, né? O cara tá deitado na banheira assim, de repente ele vê a água transbordar, né? E aí ele grita Eureka, né? E aí descobriu todo um processo matemático, todo um conceito matemático. Você sabe quem é esse cara, eu não vou falar de novo, né? Já falei aqui antes, tá certo? Então assim, a gente tem que olhar para esse processo do ócio como um momento Eureka, o momento de descobrir coisas, o momento de usar o descanso para criar coisas excelentes. E aí tem uma filosofia, gente, que está muito em moda, aí muita gente fazendo vídeo, falando, né, a respeito disso, que também ajuda você a gerenciar melhor o teu tempo, que é o estoicismo, tá certo? Então é você viver de acordo com a natureza, aproveitar cada momento como se fosse o último. Então não existe o amanhã, existe só o agora. Tá certo? E aí a gente tem que olhar para Sêneca, para Marco Aurélio, para esses grandes pensadores aí, né? E vivermos de acordo com o hoje, com o momento agora. E com a certeza de que tudo é finito, que nós vamos morrer amanhã, tá certo? Amanhã nós não estaremos aqui. E neste processo do amanhã não estaremos aqui, você aproveita muito mais o momento de hoje. Então você faz as coisas que você precisa fazer agora. Tá certo? E aí você foca naquilo que realmente é importante. Você foca naquilo que vai te trazer felicidade, vai te trazer sucesso, vai te trazer riqueza, vai te trazer poder para que você possa transformar o seu dia em algo extremamente produtivo. Lógico que dentro daquele processo de divisão novamente. Trabalhe o seu dia dividido em 3 tipos de atividades. E cada atividade, aproveite ela como se fosse a última vez que você está fazendo, a última vez que você viverá aquele momento. Desta maneira, você vai ter uma vida estoica, uma vida que aproveita cada segundo aqui, neste plano. Então, esse é o processo todo do estoicismo. A gente pode ler milhares de livros sobre estoicismo. Bom, se a gente não viver o estoicismo prático,
a gente não consegue finalizar as coisas, porque a gente vai ficar pulando de galho em galho e, na verdade, achando que amanhã a gente pode ter mais tempo. Lembra que o tempo é finito também, né? O tempo cronológico, o tempo nosso de vida. E o tempo produtivo menor ainda. Então a gente tem que olhar para essas coisas de forma muito estoica. Por isso, viver de acordo com a natureza. O que a natureza fala para você? Você nasce, você cresce, você envelhece e você morre. Esse é o processo natural das coisas. Então todo o processo é esse. E quando você está falando de estoicismo, basicamente estar alinhado com isso, tá bom? Tudo que nós falamos até agora, neste momento, a respeito de tempo, se resume em 3 palavras. Eu poderia dizer que em 5 palavras, mas em 3. Primeiro, disciplina. Segundo, organização. E aí você tem o sucesso. Mas para que você tenha sucesso, você vai precisar de disciplina, disciplina e disciplina. Tá certo? Então, olha só. Disciplina é o ponto crucial disso aqui. Não adianta você conhecer as metodologias de gestão de tempo. Não adianta você olhar para as metodologias. Não adianta você falar sobre elas. Você precisa aplicá-las no seu dia a dia. Se você aplicar cada uma dessas coisas, você vai ter sucesso. Porque sucesso é isso, é uma metodologia. Sucesso não é sorte, né? Sorte no sentido que a gente conhece tradicional. O meu conceito de sorte é diferente. Então vamos lá, o conceito de sorte é aquela coisa que acontece por acaso. Mas não é isso. Sorte, na verdade, é a oportunidade com competência. O que é a oportunidade? É você estar preparado para o momento certo, para a hora certa, para o kairos, para chegar lá e aplicar aquilo. Tá? E a competência, o que é? Estar preparado também, mas aí tecnicamente preparado para que você chegue à frente e desempenhe o seu trabalho. Isso é sorte, dentro de um conceito mais holístico, digamos assim, do negócio, tá certo? Então aí a gente consegue visualizar as coisas para que a gente tenha sucesso. Porque todo mundo quer ter sucesso. Alguns, sucesso é uma coisa, para outros é outra, mas todo mundo busca o sucesso. Vocês lembram aquele negócio da dança? Né? Essa dança aqui ela tem algumas coisas importantes, tá? Por isso que ela começa com a definição de metas. Então, eu quero fazer o quê? Eu quero chegar aonde? Chegar como? De que forma? Tá certo? Então, a meta é essa. Por exemplo, a minha empresa tem que faturar 100 milhões de dólares por ano. O que eu preciso fazer para faturar 100 milhões de dólares por ano? Preciso ter a estrutura tanto de matéria-prima, de produção, enfim, de marketing, de gente trabalhando, de vendedores. Tudo isso faz parte dessa definição de metas. Não é simplesmente pegar e dizer, eu quero tanto. Não, você tem que olhar todo um processo para que as metas sejam factíveis. Não são metas empíricas, metas que você tira do ar. Você tem que estudar, inclusive, para definir as metas, tá certo? Segundo, é você ter um time comprometido para que a execução seja eficaz e eficiente. Tá certo? E existe uma diferença entre essas duas palavras aí, tá certo? A eficácia é atingir aquilo no momento certo, né? E a eficiência é fazer da maneira correta, né? Então, assim, a gente tem que ter clareza dentro desse processo, tá? E aí a gente vai começar a superar os obstáculos. E quando você supera os obstáculos, você ganha em produtividade, tá? Esse ritmo que é da dança do tempo e da gestão do tempo, que envolve uma série de fatores. Notem aqui que muita gente fala de um ou outro método. Eu falei de vários métodos. Por quê? Porque cada método desses a gente pode fazer um trabalho, um vídeo especificamente para cada método e como aplicá-lo de maneira eficiente, efetivamente, tá? Lembra que eu falei que para muita gente o conceito de sucesso é muito relativo? Né? Porque para algumas pessoas, sucesso é você ter muitos seguidores nas redes sociais, sucesso é você ter muita curtida, sucesso é você ter dinheiro, sucesso é você ser um profissional reconhecido. Então, são várias nuances do sucesso, tá certo? Muita gente tem muito sucesso em algumas atividades, por exemplo, não tem dinheiro, porque sucesso e dinheiro são coisas diferentes, tá certo? Às vezes você é muito valorizado naquilo que você faz, mas efetivamente você não ganha dinheiro com aquilo que você faz. Muita gente te respeita, mas você não faz dinheiro com aquilo. Então, sucesso é relativo, tá? E às vezes a gente tem que fazer uma escolha entre ter sucesso e ganhar dinheiro. Tem muita gente que não tem sucesso e tem muito dinheiro, e tem muita gente que tem sucesso e não tem nada de dinheiro, tá? Então a gente tem que olhar esse processo de uma maneira muito clara e saber exatamente o que a gente quer. E aí vem, de novo, a questão das definições de meta. Nota que todo esse vídeo ele tem uma amarração, né, nessa questão chamada tempo, porque tempo é dinheiro. Né? Os americanos falam time is money. Né? Então, tempo é dinheiro, efetivamente. Se você souber usar bem o seu tempo, você vai fazer dinheiro. Né? Olha como eu falei, fazer dinheiro.
Porque ganhar dinheiro a gente ganha por herança, a gente ganha pela Mega Sena, a gente ganha no jogo, alguém te dá dinheiro. Quando você está falando de trabalho, é make money, é fazer dinheiro. Então você tem que olhar e saber fazer dinheiro, tá certo? O brasileiro tem essa maneira, você está ganhando dinheiro. Cara, eu não estou ganhando nada, porque nunca ninguém me deu nada. Eu não tenho pai rico, eu nunca ganhei na Mega Sena até agora, mas hoje eu joguei, tá certo? Mas eu faço dinheiro porque eu trabalho. E esse é o processo que a gente tem que ter sempre e olhar para isso com metas claras, com metas objetivas, para que a gente construa o processo. Falando de sucesso, novamente, né, nós temos que ter alguns pontos importantes. Primeiro, autoconhecimento. Por isso que eu usei aquele processo de meditação, de mindfulness, todos os processos de metodologia de tempo, né, a régua, para que você tenha um espaço para autoconhecimento. Então, voltar-se para dentro. Lembra que tudo que você precisa está dentro de você. Então, volte-se para dentro. Não fique olhando para fora. O meu avô dizia o seguinte, tem homens, né, e a maioria dos homens são assim, que tem o relógio externo. Ou seja, eles trabalham e vivem a vida olhando para o que os outros pensam, a forma como eles vão pensar. E tem homens que têm o relógio interno. São aqueles homens que têm princípio, que têm valores e que só olham para dentro de si mesmo. Então, você ter princípios e valores é trabalhar com o relógio interno. Então, olhe sempre para o seu relógio interno. E para isso você precisa de autoconhecimento. De novo, metas claras, metas objetivas. Foque naquilo efetivamente que está lá. Planejamento, tá? Trabalhe com planejamento. E mais importante, tenha referências, tenha pessoas que são referências para você. Agora mesmo não citei o exemplo do meu avô é uma referência para mim. Então, olha só, você precisa ter uma referência, seja de um empresário de sucesso, seja de um amigo, seja da sua companheira, do seu companheiro, não importa. A referência é que vai te dar aquele objetivo, porque quando você tem a referência, você se espelha naquela pessoa, você se espelha nos passos daquela pessoa, tá certo? Foque em desenvolvimento contínuo. Esteja sempre lendo, estudando, se preparando, buscando conhecimento. Conhecimento é uma coisa que quanto mais você acumula, né, mais você desenvolve. Lembra que a mente e o paraquedas funcionam da mesma maneira. Só funcionam quando estão abertos. Então, se você tiver uma mente aberta, é como um paraquedas. Você vai cair seguro no lugar correto. Por quê? Porque a mente aberta, ela vai te trazer oportunidades, vai te abrir portas, vai te abrir oportunidades, vai te abrir conhecimento. Você vai poder conversar, dialogar com qualquer pessoa. Tá certo? E um outro ponto é a ação consciente, né? Ação consciente e equilíbrio. Esses dois pontos são extremamente importantes. Então você precisa ter aí equilíbrio, né? Segurança. E isso só se tem quando você adquire sabedoria, que vem através do conhecimento, que por sua vez vem através da informação. Então quanto mais informado, mais conhecimento, mais sabedoria você vai ter. E aí você vai ter ações conscientes no seu dia a dia. Tá? Eu quero falar agora uma metodologia super importante, que está super na moda aí dentro das empresas, tá? Que é o Grow Hacking. Tá? Esse Grow Hacking, tá? Ele funciona basicamente da seguinte maneira. Para mim, isso nada mais é do que um novo nome que deram para o Kaizen, tá? Que também é uma metodologia de processo de melhoramento contínuo. Então você analisa a situação, você cria a melhor ideia na sua cabeça, tá? Você prioriza e aí você testa, você aplica. Tá certo? Esse é um processo para mim que os japoneses já tinham lá atrás chamado Kaizen. Mas tudo bem, os americanos quiseram mudar o nome e dar o nome de Growth Hacking, tudo bem. Mas pensa o seguinte, analisa. Então, olha para o processo, tenha uma visão clara do negócio. Depois você idealiza, tá? Você trabalha com as ideias internamente. E aí você prioriza e lista as suas atividades até que você chega no teste, tá bom? E aí você vai aplicar efetivamente. Esse é um processo contínuo, circular, constante. Então você vai elaborar, vai refazer, vai começar de novo. Então você vai sempre estar fazendo isso. E neste processo de sempre estar fazendo, você vai aprendendo e você vai melhorando e cada vez se torna tudo muito mais rápido, muito mais fácil. Tá? Eu quero contar um negócio para vocês aqui, né, antes de terminar, uma história. Uma vez eu fui fazer uma entrevista de emprego e a entrevistadora me chamou, né, era um cargo para diretor de uma empresa multinacional, e ela me perguntou o seguinte: imagina que você tivesse uma fazenda de plantação de eucalipto, né? Onde você contrataria uma consultoria para te ajudar a melhorar o processo produtivo dessa produção de eucalipto, né? E aí eu pensei, pô, não tenho a menor ideia
Onde, né? E aí a gente olha a coisa por uma visão do mundo globalizado. A resposta era simples. Você precisa contratar uma consultoria na Austrália. Por que na Austrália? Porque a Austrália é a origem do eucalipto. A planta eucalipto é nativa da Austrália. Os koalas lá, eles comem eucalipto e se alimentam de eucalipto. Uma outra coisa importante, por que a Austrália? Porque a Austrália está exatamente 12 horas da gente, né, de fuso horário. Então eu passo o meu problema hoje à noite, no final do expediente aqui. No primeiro horário lá da Austrália, quando eles estiverem abrindo os computadores e os e-mails, eles vão ler o meu e-mail. Quando eu voltar para trabalhar, enquanto eu estou descansando, eu terei a resposta. Esse é o conceito de mundo globalizado. Então você começa a enxergar o mundo de uma outra maneira. Então você, mas eu vou contratar uma consultoria, o meu vizinho aqui, que é consultor na área de eucalipto, é legal? É legal. Mas olha só como você trabalha com o tempo. Você tem que aproveitar o tempo em todos os seus momentos. Então, às vezes, é mais interessante você contratar alguém que está do outro lado do mundo, porque enquanto você está dormindo, alguém está trabalhando, tá certo? E fazendo e desenvolvendo soluções para aquele teu negócio. Gente, essa frase aqui é muito importante, tá? Tudo isso que a gente falou aqui nesse episódio, gente, é só o mapa, tá? O caminho depende de você. Então, se você quer se lançar nessa jornada, comece olhando, analisando, vendo as possibilidades, tá? E antes de terminar aqui, eu quero pedir para você deixar o seu like aí, se você gostou do vídeo, curte, comenta, né? E, por favor, se inscreve aqui no nosso canal, porque isso motiva a gente, para a gente continuar trazendo temas interessantes aí para vocês, tá bom? Então, vamos lá, gente. Lembra? Perder tempo é perder dinheiro. Mais do que perder dinheiro, é perder vida. Gratidão imensa a todos, um beijo grande no coração, que Deus abençoe a todos, uma excelente semana.